Podcast Mãe Boa de Ibirá. Podcast da Paróquia Senhora Santana, Diocese de Rui Barbosa, Bahia. Hoje é sexta-feira, 9 de julho de 2021. Eu sou Léo Araújo e esse é o quarto episódio do nosso podcast Mãe Boa de Ibirá. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida, as palavras que tu dizes, nem que são de eterna vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que hareis de falar,
mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos pede prudência. Ele envia seus discípulos para o meio, como ovelhas, para o meio de lobos, e pede que eles sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos ter uma certa maturidade, não a maturidade da idade, mas aquela maturidade que a gente precisa ter na nossa vida. Ser maduros é vencermos a nossa ingenuidade. E o discípulo de Jesus é alguém que tem que ser puro, que é prudente, como a serpente, que sempre está atenta ao perigo, mas simples, como uma pomba. O Evangelho nos recorda também das perseguições que os discípulos teriam que enfrentar por causa do anúncio do Evangelho. Iriam ser açoitados, iriam ser perseguidos, iriam ser apedrejados, mas que perseverassem até o fim. Também para nós hoje, esta palavra se faz tão atual em um momento em que a igreja muitas vezes é tão perseguida por anunciar o Evangelho, por anunciar aquilo que é próprio de Cristo. E mostra mais uma vez que Jesus não nos prometeu sombra e água fresca, mas nos prometeu obstáculos, espinhos, mas que nós precisávamos e precisamos superar esses espinhos e esses obstáculos, para alcançarmos a recompensa que nós buscamos e que Cristo nos promete. Para sermos salvos, é preciso então perseverar e é preciso então passar pelas provações e pelas tribulações que o seguidor de Cristo e que o anúncio do Evangelho faz em nossas vidas. Muito bem, minha gente. Como eu disse ontem para vocês no nosso episódio de ontem do nosso podcast, hoje nós estaremos recebendo aqui no nosso podcast a irmã Ana Cristina. Ela que é irmãzinha da Congregação das Irmãzinhas Imaculada Conceição, congregação que foi fundada por Santa Paulina, que inclusive é a nossa santa de hoje. A igreja nos lembra hoje Santa Paulina. E nada melhor do que uma irmã da congregação fundada por Santa Paulina para falar sobre Santa Paulina. Irmã Ana Cristina, muito boa noite para a senhora e bem-vinda ao nosso podcast Mãe Boa de Ipirá. Boa noite, Léo. Boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo, que estão em sintonia conosco. É uma alegria estar aqui com você, falando um pouquinho da nossa fundadora, que é Santa Paulina, uma mulher que viveu intensamente a sua fé, se entregando a Jesus nos cuidados das pessoas que mais precisavam. Muito bem, irmã. Então, para a gente começar a falar um pouquinho de Santa Paulina, vamos começar falando sobre quem é Santa Paulina. Santa Paulina, na verdade, antes de ser santa, de ser chamada de Paulina, ela era chamada de Amábile. E ela foi assim vista como uma mulher que testemunhou profundamente a sua fé nesse grande amor a Jesus. Santa Paulina nasceu em Vígulo Vatário, em Trento, na Itália, no 16 de dezembro de 1865. Devido a uma grande crise econômica,
no país dela, ela imigrou para o Brasil com sua família no ano de 1875, no dia 25 de setembro, né? Então, desde jovem, desde criancinha, Santa Paulina já tinha uma visão muito ampla, né? Assim, percebendo essas realidades juntamente com a sua família, buscou por experiência, assim, melhor e buscando, assim, vida digna para os irmãos e irmãs. Então, vindo para o Brasil, a família ficou em Santa Catarina, que atualmente se encontra no município de Nova Trento. Lá, eles deram início no município onde se encontra atualmente o Santuário de Santa Paulina, né? E na qual ela, com os 14 anos para os 15 anos, ela assumiu missão, né? Não só com essa idade, mas desde o início ela já vinha assumindo missão, se dedicando às pessoas que mais precisavam. E com os 14 a 15 anos, ela mais uma amiga, que se chamava Virgínia, né? Elas assumiram a missão de cuidar dos doentes dessas localidades, a missão de cuidar dos doentes e também da catequese e também de zelar pela Capela São Jorge, né? Tão conhecida pelos peregrinos do santuário. E no dia 12 de julho de 1890, junto com a sua amiga Virgínia, Amabile acolheu e cuidou de uma senhora chamada Ângela Lúcia Viviane, né, que acredito que é bem conhecida por várias pessoas que já estudaram, que já aprofundaram, que já rezaram junto com Paulina essa realidade da toda a sua história, né? Então essa Ângela foi uma portadora de câncer, gravemente assim doente, quase no final da sua vida, né? E as pessoas acreditavam muito no cuidado, no zelo de Santa Paulina. Então foi a partir desse cuidado, desse compromisso com essa senhora, que ela mais a sua amiga cuidou, que surgiu, que deu início à congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, na qual se encontra em diversos estados do Brasil e também em vários países, né? Santa Paulina, mais a sua amiga Virgínia, fizeram os seus primeiros votos no dia 7 de dezembro de 1895. Amabile, que na época se chamava Amabile, e a partir dessa primeira profissão, tornou-se ser chamada de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus, e a sua companheira Virgínia com o nome de Matilde, e a sua outra companheira se tornou também com o nome, se chamava Teresa, e depois disso passou a se chamar Irmã Inês de São José. Então Santa Paulina carregava dentro de si muita humildade, simplicidade e vida interior. E foi com esses dons de Deus que ela guiou a congregação como superiora geral, mas também como fundadora, né? Que foi a partir dela que se deu início à congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. E assim, juntamente com as suas colegas, com as suas co-irmãs e tantas outras jovens que também aderiram ao projeto de Jesus por meio da congregação, foram surgindo escolas, hospitais, educandários e lares, e assim cuidando das pessoas que mais precisavam, né? Santa Paulina, no ano de 1903, deixou Nova Trento e foi para São Paulo cuidar de idosas, idosos, ex-escravos e seus descendentes órfãos. Uma missão tão linda, porque Santa Paulina nunca ficou parada, mas assim ela via, além daquilo que estava na sua realidade, sonhando com os novos projetos e também cuidando daqueles que mais precisavam, especialmente nessa época em São Paulo estava precisando muito, então ela emigrou para lá com mais duas irmãs. E assim Santa Paulina foi caminhando, demonstrando obediência e humildade heróica. Em 1909, quando foi destituída do cargo de superiora geral e enviada para trabalhar com pessoas doentes, idosas em Bragança Paulista, sem poder nunca mais ocupar cargo algum da congregação,
viveu, portanto, 33 anos como simples religiosos até a sua morte, que foi no dia 9 de julho de 1942. Então, no dia de hoje, nós estamos fazendo memória da sua partida aos céus, né? Na qual faz 79 anos que Santa Paulina se encontra junto de Deus, intercedendo por nós irmãs e intercedendo por todo o povo, né? E ela nos deixou foi um legado como irmãzinhas, né? De nunca jamais desanimar, embora venha ventos contrários. E assim testemunhando, amando Jesus e assim podendo ajudar todas as pessoas que precisam, especialmente os pobres, os marginalizados, aqueles que mais sofrem. Essa é a história de Santa Paulina, um pouquinho que eu pude trazer. Muito bem. Só um fato que eu acabei esquecendo de dizer aqui no início do nosso bate-papo com a irmã Ana Cristina: a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição é uma congregação que está presente aqui na nossa Diocese de Rui Barbosa, de modo específico aqui na nossa paróquia, na Paróquia Senhora Santana. Irmã, e qual é o carisma da congregação fundada por Santa Paulina? O nosso carisma é sensibilidade para perceber os clamores da realidade e disponibilidade para servir os que mais estão em situação de maior injustiça. E o nosso carisma brota do pedido de Maria Imaculada Amabile, na época, né, Amabile, depois se tornou Santa Paulina, que foi Nossa Senhora em um sonho falando para Amabile, né? Quero que inicies uma obra, trabalharás pela salvação de minhas filhas. E da sua resposta, na qual a resposta de Amabile foi: servi-vos, minha querida mãe. Que lindo isso, né? E assim, da maneira própria de Madre Paulina, seguir e contemplar Jesus, que se compadece do sofrimento do povo e vai ao encontro de seus anseios e necessidades para libertar. E nisso, o carisma suscita nas irmãzinhas o apelo de responder à necessidade de viver intensamente sua consagração religiosa em vista do reino de Deus, buscar na contemplação de Jesus e Maria, imbuir-se de sentimentos de amor compassivo e libertador, tornar-se dom para a vida da irmã e do irmão, pelo esvaziamento de si mesmo, a exemplo de Maria. Buscar constantemente a vontade de Deus, na leitura orante da palavra e atenta aos sinais do tempo e aos clamores do pobre. Viver em comunidade, na fraternidade, o estilo do discipulado de Jesus para assumir o projeto de Deus. Testemunhar e anunciar Jesus Cristo em qualquer circunstância da vida e num ambiente sociocultural onde se vive e atua. Seguir com amor, audácia, simplicidade e humildade, especialmente aos pobres e aos que estão em situação de maior necessidade pela injustiça das pessoas. Esse é o nosso carisma, na qual assim a gente se empenha a viver, assim a testemunhar, porque é um carisma muito amplo que nos dá a possibilidade de servir Jesus nesse serviço aos irmãos e às irmãs em qualquer lugar que a gente se encontra. E aqui em Pirá, a gente se encontra nas pastorais, seja nas pastorais sociais e também nas pastorais junto com o povo, nas visitas às comunidades e tantos outros serviços. Muito bem. E quem é a irmã Ana Cristina? De onde vem? Como chegou até aqui a nossa cidade e a nossa paróquia Senhora Santana? Bom, como o Léo já falou, eu sou a irmã Ana Cristina, né? Sou natural do estado do Amazonas, da cidade de Manaquiri, da Arquidiocese de Manaus. Tenho um ano e alguns meses que fiz meus primeiros votos. Então, assim, é uma alegria ser irmãzinha da Imaculada Conceição. Também, assim, interligar meus sonhos com os sonhos de Deus, inspirada por Santa Paulina, né? Então, eu já aproveito esse momento para convidar você que está nos ouvindo, você
que talvez esteja ouvindo de outros estados, né, também assim, que é possível sonhar, nós que somos de tão longe, sonhar também com o reino de Deus, nessa busca constante para ser essa presença profética junto ao povo de Deus, né? E por que a senhora escolheu a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição? Na época, quando eu estava sendo assim acompanhada nesse processo de discernimento, eu conheci uma irmãzinha que é filha da minha cidade, que ela se chama Irmã Sebastiana, né, que é lá da minha cidade, do Manaquiri, né? E ela, assim, com seu testemunho alegre, audacioso, sempre disponível a ajudar, isso me chamou muita atenção, né? Então, eu fui ao encontro dela e ela me falou da congregação, me falou de Santa Paulina, da missão de Santa Paulina. Então, isso me motivou muito, né? Porque desde o início eu já pensava seguir Jesus, mas não era assim dentro da minha comunidade, como catequista, não, mas era como algo diferente, né? Como uma irmãzinha religiosa. Então isso me motivou muito, me deu força, apoio, e assim eu conheci mais de perto a congregação, na qual eu amo muito. Muito bem. E qual a principal lição de Santa Paulina? Na verdade, quando aqui a gente fala do carisma, já está falando dessa missão, né? Essa sensibilidade para perceber os clamores da realidade, que Santa Paulina sempre foi muito, muito, muito sensível à sua realidade e disponível para servir aos mais necessitados e aos que estão em situação de maior injustiça, né? Ela sempre usava uma frase que, quando perguntava sobre a missão, não de Santa Paulina, mas a missão de Jesus mesmo, que ela se inspirou na pessoa de Jesus, seguiu, foi ao seu testemunho, foi tornar Jesus conhecido, amado e adorado por todos em todo o mundo, né? Porque Jesus, ele sempre foi justo, honesto, sempre muito atento, libertando as pessoas, sendo essa presença tão, assim, tão humana, né? E Santa Paulina se inspirou nele e também nos convidou a nos inspirar nessa pessoa de Jesus e seguir o seu exemplo, né? Então, a missão de Jesus é a mesma missão que Santa Paulina, né? Ser essa presença de luz, de paz e de justiça no mundo. Então, estamos chegando ao final do nosso bate-papo com a irmã Ana Cristina. Hoje, dia 9 de julho, dia de Santa Paulina. Irmã, muito obrigado por sua participação no nosso podcast de hoje. Que privilégio, hein? Ser a primeira convidada do nosso podcast. E eu queria que a senhora encerrasse mandando uma mensagem para todo o povo de Deus que nos ouve nesse momento. Bom, foi uma alegria estar aqui com você, Léo, e também participando junto com os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão ouvindo, né? Hoje é um dia muito especial para a congregação e também para toda a igreja, porque Santa Paulina já não é só nossa irmã, mas é do povo de Deus, né? Então, falar dela é retomar toda a nossa história como irmãzinha e também a nossa presença junto ao povo. Então, agradeço profundamente e também convido vocês, a família de vocês, para também rezar junto conosco neste dia, agradecendo a Deus pelo testemunho de Santa Paulina na nossa vida. Assim como ela, que foi fiel ao seu testemunho, que possamos também ser fiéis ao projeto que Jesus nos convida a viver. Santa Madre Paulina, rogai por nós, olhai os filhos e filhas. Hoje é festa de Santana, ela é a mãe de Maria. Bom, minha gente, estamos chegando ao final então da nossa primeira semana de podcast, né? Nosso podcast que estreou na terça-feira, dia 6. Então, muito bom passar essa primeira semana aqui com todos vocês, levando muita evangelização e muita notícia. Mas a gente não pode esquecer de dizer para você e lembrar que tá perto, tá bem pertinho, tá quase lá.
Dia 17 de julho começa o novenário da nossa padroeira Senhora Santana e você vai poder acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube. Também pode participar de forma presencial, mas para isso você precisa dar um nome lá na secretaria da paróquia, tá bom? A gente lembra que nesse período de pandemia a igreja está com um número reduzido de fiéis e para isso você precisa então dar o seu nome lá na secretaria da paróquia. E a gente lembra também que dia 26 de julho, no dia da festa da nossa padroeira Senhora Santana, tem a Mega Rifa de Santana. Então, se você ainda não comprou a Mega Rifa, compra por apenas R$10. Você vai estar concorrendo a 10 prêmios, tá bom? E a gente lembra mais uma vez que esse final de semana acontece lá na Catedral de Santo Antônio, em Rui Barbosa, a ordenação diaconal do seminarista Ailton Bispo. Ele que passou aqui por nossa paróquia por um ano, nos ajudou aqui nas diversas pastorais, se torna agora diácono e a gente pode acompanhar essa ordenação através das redes sociais da nossa diocese, no Facebook e também no YouTube. E nessa celebração será lembrada um ano da chegada do nosso bispo Dom Estevão aqui à nossa diocese. Olha só, próxima semana, de modo bem especial, a gente vai falar um pouquinho sobre a festa da nossa padroeira Senhora Santana, tá bom? E lembrando que domingo tem missa às 8 horas da manhã e às 18 horas. Então, se você quiser participar de forma presencial, já sabe, tem que dar um nome na paróquia. Se não puder ir de forma presencial, você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Mas lembre-se, hein? Domingo sem missa, semana sem graça. Povo de Deus, estamos ficando por aqui com o nosso podcast Mãe Boa de Ipirá, que volta agora próxima segunda-feira, a partir das 18 horas. Um grande abraço e um ótimo final de semana. Deus abençoe a todo mundo. Podcast Mãe Boa de Ipirá, podcast da Paróquia Senhora Santana, Diocese de Rui Barbosa, Bahia.